A imagem na esquerda é uma representação do jogo GTA 6, onde se tem uma mulher com dois martelos. Essa representação aconteceu na vida real e se refere à imagem à direita, onde uma mulher na Flórida atacou o carro do seu vizinho com dois martelos. Esse episódio pode ser utilizado para se avaliar alguns sintomas presentes no espectro de esquizofrenia. Claramente, não se pode diagnosticar essa mulher com esquizofrenia sem a correta avaliação. Então, nesse vídeo, vamos utilizar apenas como referência para se ter como forma didática os sintomas de esquizofrenia. Opa, tudo beleza com você? Antes de mais nada, aqui é o João do Mega Med e hoje, como você viu na intro, vamos falar sobre síndromes psicóticas, mais especificamente sobre o espectro da esquizofrenia. Também gostaria de falar que essa representação gráfica no videogame, no jogo do GTA 6, tanto quanto esse episódio que foi registrado na Flórida, não pode ser constatado que a mulher, como foi tomada como referência, tem especificamente algum transtorno de esquizofrenia em específico. Porém, os sintomas tanto do vídeo quanto do que foi retratado no jogo GTA, podemos ver sintomas que são característicos dessa síndrome de esquizofrenia. Então vamos começar. Para começar, vamos falar o que é uma síndrome psicótica. Uma síndrome psicótica é uma desorganização marcante do pensamento. E dentro do guarda-chuva da síndrome psicótica, temos o espectro da esquizofrenia. Espectro porque dentro da esquizofrenia, vários pacientes que foram diagnosticados com esquizofrenia vão apresentar diferentes tipos, diferentes grupos de sintomas. Então é por isso que é um espectro. É tipo o espectro autista. Ou seja, pessoas que possuem autismo, várias pessoas que foram diagnosticadas com autismo possuem sintomas, podem possuir sintomas diferentes. E o que acontece na esquizofrenia? Vamos começar. Segundo o DCM-5, que é tipo um padrão que é usado para vários diagnósticos de doenças mentais, de doenças que afetam o sistema nervoso, teríamos que, para diagnosticar uma pessoa com espectro de esquizofrenia, teríamos que a pessoa teria que apresentar mais que dois ou mais desses sintomas por um período longo, ou seja, um mês ou mais. Então, se a pessoa apresentar dois desses aspectos, de pelo menos dois desses aspectos dos 5, por período de um mês ou mais, a pessoa estaria elegível, a pessoa poderia estar com um espectro da esquizofrenia e estaria indo para uma avaliação mais meticulosa. Então vamos lá. O primeiro fator seria o aspecto de delírio. O segundo, de alucinação. O terceiro, de um discurso desorganizado. O quarto, de um comportamento desorganizado. E o quinto, de sintomas negativos. Que seria, por exemplo, o embotamento, que é uma pessoa que fica como se fosse presa em si mesma, ela tende a não conversar com outras pessoas, ou realizar muitas ações, ela fica mais parada e como se estivesse presa em si mesma. E também tem a avolição. A avolição é a perda da vontade de realizar as coisas, ou seja, a pessoa ela não tem vontade de realizar praticamente nada. E aqui, entrando mais especificamente nesses sintomas, temos uma classificação dos grupos de sintomas desse espectro da esquizofrenia. Antes disso, eu queria destacar a frase de um neuropesquisador, Eugene Blur, que ele diz que a esquizofrenia é a quebra radical do contato com a realidade. Então vamos para os grupos de sintomas. O primeiro grupo de sintomas seriam os sintomas negativos. Negativos porque a pessoa, antes de ter apresentado os sintomas, ela vivia uma vida basicamente funcional e com o início dos sintomas ela começa a perder a sua capacidade. Por isso é negativo, ou seja, ela perde a capacidade de fazer algumas coisas. Então vamos começar. Primeiro seria uma retração social, ou seja, a pessoa tende a não socializar mais, ou seja, não gosta de sair na rua, não gosta de ir em festas, não gosta de ir a encontros com outras pessoas, etc. O segundo aqui seria o embotamento afetivo. Embotamento afetivo é quando a pessoa ela não se expressa emocionalmente, ela não tem essa relação afetiva com outras pessoas, como por exemplo familiares, amigos, que ela costumava ter, ela acaba não tendo mais essa aproximação afetiva. Depois temos a avolição, que como eu expliquei antes,
é uma diminuição ou falta total de vontade de fazer as coisas. E uma anedonia. Anedonia é uma falta de sentir ou de buscar o prazer. Ou seja, então, se a pessoa, por exemplo, gostava de uma atividade como corrida, ou, por exemplo, jogar videogame, ou assistir alguns filmes, ela acaba a não gostando, a passar a não gostar mais dessas atividades. Ou seja, ela não sente mais prazer nas atividades que antes ela sentia prazer. É a anedonia, a incapacidade de sentir o prazer. Agora vamos para o segundo grupo de sintomas, que são sintomas positivos. Positivos porque a pessoa ela não apresentava esses sintomas, ela tem uma base, e a partir disso ela começa a não ter perda do que ela já tinha, mas um ganho de sintomas. Os sintomas positivos então seriam alucinações, principalmente de cunho auditivas. Aquelas alucinações elas podem ser tanto auditivas quanto dos outros órgãos dos sentidos. Então temos alucinação visual, olfativa, alucinação tátil, mas as auditivas são as mais comuns. E geralmente as alucinações seriam vozes de cunho de perseguição. Depois temos ideias delirantes. As ideias delirantes que geralmente vêm com essas alucinações seriam, por exemplo, a pessoa estar ouvindo a voz que induz a ela a dizer que ela está sendo perseguida e ela começar a ter essas ideias de perseguição. Depois temos o terceiro grupo de sintomas, que são os sintomas da desorganização. Então você tem um pensamento progressivamente desorganizado, a pessoa ela não consegue mais organizar o pensamento, ela começa a delirar, ela confunde a realidade com o delírio e progressivamente vai aumentando esse fato. Também temos, a partir do pensamento progressivamente desorganizado, você vai ter um comportamento desorganizado. Então a pessoa ela começa a ter ações desorganizadas, ela começa a se vestir de forma que ela não se vestia antes, de uma forma desorganizada, e também começa a usar acessórios variados, que a pessoa não tinha contado antes, começou a usar de repente, e assim por diante. Em quarto sintomas, temos os sintomas psicomotores. Nos sintomas psicomotores, temos a lentificação, que a pessoa vai ficando mais parada, acaba não fazendo tanta coisa, e da lentificação ele pode evoluir para a catatonia. A catatonia seria quando a pessoa ela fica literalmente só parada. Existem pacientes com catatonia que eles não se mexem, não conversam, muitas vezes nem mudam de lugar para ir, por exemplo, ao banheiro para realizar necessidades. Isso é catatonia. Seria, por exemplo, a pessoa totalmente parada. Muitas vezes também, além dessa lentificação e catatonia, existem episódios de agitação. E geralmente é uma agitação violenta. Então a pessoa lá lentifica, fica catatônico, que é parada, e em alguns horários, alguns momentos, essa pessoa ela fica muito agitada e muito violenta. Que é tipo o contrário do que ela estava antes. Depois, no quinto grupo de sintomas, temos os sintomas cognitivos. Esses sintomas, eles geralmente acabam surgindo no começo desse espectro de esquizofrenia. Ou seja, antes desses sintomas que eu apresentei anteriormente, esses seriam os sintomas que apareceriam de forma primária na pessoa. Que seriam a falta de atenção, ou seja, a pessoa tem atenção, capacidade de prestar atenção nas coisas dessa pessoa diminui. A memória, tanto a memória de curto prazo quanto a memória de longo prazo, acabam sendo afetadas também, tanto por causa da falta de atenção. E também você tem a diminuição da capacidade de execução, da capacidade de trabalho dessa pessoa. Então, coisas que ela costumava executar antes, ela já tem essa capacidade diminuída. E para finalizar, temos os sintomas emotivos. Os sintomas emotivos temos o que é chamado de paradoxo emocional da esquizofrenia. E é paradoxo pelo seguinte fator. A pessoa com esquizofrenia, ela diminui a sua capacidade de expressar as suas emoções. Então ela é uma pessoa que não expressa tanto as suas emoções. Em contrapartida, essa pessoa, quando ela é estimulada em algumas situações, quando ela é confrontada, por exemplo, ela estoura. Ou seja, aí ela fica muito emocional, muito emotiva, geralmente em emoções de agressividade ou emoções de depressão. Então é por isso que é um paradoxo emocional. Ou ela está muito parada, não emocional, ou ela está muito emocional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão,
deixa nos comentários. É isso aí, valeu e até mais.